galera que assiste outro canal, professor Helena Emerson na área. Hein, que abertura linda foi essa, hein? Merece seu like, por favor. Hein, deixa aí. Ficou linda, não ficou? Então, ó, sexta-feira é linda. Vocês já olharam pra fora, gente? Da minha janela aqui eu tô vendo o céu maravilhoso. Dá até vontade de entrar na piscina. Mentira. Vamos começar? Tem atividade pra corrigir? Hein? Tem não, né? Tem não. Então, gente, tem atividadezinha, matéria nova de triângulos, coisas maravilhosas que eu quero compartilhar com vocês. Ó, sente o cheiro. Triângulo. Triângulo é vida, gente. Aula passada vocês viram que matéria linda que é. Triângulo é tudo. Ó, jogaram muito? Fala pra mim, o que acharam do jogo? Esse jogo que eu passei pra vocês, o Bride Construct, foi o primeiro jogo que eu joguei no celular touch. Na verdade eu já tinha mexido no touch, mas é touch capacitivo, né, da Samsung. Muitos nos primórdios da tecnologia. Ó, lousa maravilhosa, informações importantes. Prepara o seu caderninho, acompanha, tá? Por favor, meu filho, acompanha, anota. Tem muita coisa legal aqui nessa aula, coisas que vocês já viram, mas vocês vão precisar para fazer as atividades. Alguns detalhes, algumas informações novas, algumas coisas que vocês vão recordar, mas só prestar atenção, beleza? Vamos lá? Em primeiro lugar, eu vou falar aquela coisa assim que você sabe, que é o básico, que todo mundo sabe, tá bom? Deixa eu apagar essa matéria aqui. Vamos começar. Triângulo. O que é um triângulo? Essa figura com o encontro entre três segmentos de reta, sendo dois deles não colineares, e esse triângulo possui alguns pontos característicos que a gente tem que entender como são chamados. Esse triângulo possui alguns pontos chamados de vértices. Os vértices são esses encontros aqui. Sabe como que você faz para saber a quantidade de vértices e nunca errar? Imagina que você tem bolinhas de isopor, canudinhos de churrasco, palitos de churrasco. Coloca 3 bolinhas de isopor e liga essas bolinhas de isopor com palitos de churrasco. Cada palito de churrasco é uma aresta e cada bolinha de isopor é um vértice. Aí você consegue construir qualquer figura geométrica plana e também figura espacial. E essa informação é muito útil nas figuras espaciais, tá? Então, nós temos um triângulo, os pontinhos são os vértices e aqui eu tenho a aresta. Os vértices, eles são quase 100% das vezes denominados pontinhos aí com a letra maiúscula, ok? Letras maiúsculas. E as arestas, por outro lado, são chamados com letras minúsculas. Agora eu vou dar uma dica aqui muito importante para vocês, que eu aprendi aí com o passar do tempo e que muitos professores usam durante as atividades. Observe que eu coloquei um lado chamado A e existe um ponto chamado A. Eu quero que você observe que este ângulo aqui, ó, que é o ângulo A, né, que a gente chama de ângulo A, olha aí mais uma informação. Letra maiúscula com chapéuzinho indica o ângulo que está neste vértice, ok? Este ângulo ali. Então, sempre que você vê uma letra maiúscula aqui, e eu coloquei esse ângulo de frente para a letra com o mesmo nome. Por que eu estou fazendo isso? Porque durante as atividades, para você localizar, se torna mais fácil, tá? Para você entender que, a partir do momento que esse ângulo A aqui aumentar, esse lado A também vai aumentar. Supondo que o ângulo A, esse ângulo aqui aumente, ó. Observa que o ângulo era esse verdinho, ele ficou maior, olha só. Se eu aumentar esse ângulo, esse lado aqui também vai ter que aumentar. Então, o triângulo ele vai ficar maior e o lado A vai se tornar um lado maior, ok? Então, o lado que está correspondente aí. Não se esqueça dessa informação, tá? Então, temos aí vértices, arestas e alguma pequena característicazinha de um ângulo. Coisa linda de Deus. Coisas que vocês já sabem e que você precisa ter sempre em mente. O triângulo, ele possui 3 ângulos. Neste caso aqui, este triângulo que eu desenhei é um triângulo que possui todos os lados iguais, quer dizer então que todos os ângulos são congruentes, são iguais, tá? A palavra congruente significa iguais. Se são 3 ângulos, quanto vale cada ângulo? Esse cálculo sempre será feito tendo como base o valor de 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus sempre, tá? Então eu vou te dar um exemplo aí de atividade que você fez lá atrás que cabe no momento. Supondo que aqui em cima vale 2x, aqui vale x mais 30 e aqui vale x menos 10. Qual seria o valor de cada um desses ângulos? Lembrando que aqui embaixo é x menos 10.
Como que eu faço isso então? Se eu somar esses três ângulos aqui, o meu resultado deve ser 180 graus. Então, 2x mais x mais 30 mais x menos 10, tudo isso deve ser igual a 180. Então, vou dar, como não cabe 180 na frente, eu vou começar a resolver. 2, 3, 4x, 30 menos 10 dá 20, igual a 180. Então, ó, a soma dos três ângulos, inclusive você pode fazer isso de cabeça, tá? Você vem aqui, ó, 2, 3, 4x. 4x, tá aqui os 4x, ó. 30 menos 10, 20, tá aqui os 20, perfeito? Você pode fazer isso de cabeça, igualar a 180. 4x igual a 180 menos 20, passei o 20 para o outro lado. 4x igual a 160, x igual a 160 dividido por 4, x igual a 40 graus. Esse é o valor de x e não o valor do ângulo. Então, como eu descubro o valor desses três ângulos aí? Aqui em cima, o ângulo que vale 2x, se eu já tenho o valor de x, né? Deixa eu pegar aqui o vermelhinho. Se o x vale 40 graus, 2 vezes 40, 80. Então, esse ângulo aqui em cima vale 80 graus. X mais 30, 40 mais 30, 70. Esse ângulo vale 70 graus. X menos 10, 40 menos 10, 30 graus. Então, chegamos no resultado, descobrimos o valor dos três e observe que a soma dos três, 30 mais 70, 100, mais 80, 180. Tudo certinho, tudo perfeito, é o que a gente precisa saber, ok? Então, gravou aí informações importantes sobre o triângulo, a soma dá 180, ele tem vértices, tem arestas, eu posso dar nome, né, aos lados e aos ângulos de algumas maneiras diferentes. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu colocar nomes nos ângulos, alfa, beta, e essa letrinha aí, que letrinha é essa, hein? Φ, teta, esqueci. Tenho aí três ângulos. Como que eu faço para dar nome para esses ângulos? No sentido de como eu vou escrever isso? A atividade pode te dizer o seguinte. O ângulo alfa que está aqui em cima, a gente pode escrever ele assim, ó, CAB, com o chapéuzinho em cima. Esse ângulo é o ângulo alfa. Algumas vezes o autor também vai escrever assim, tá? Somente com o vértice e o tracinho, o circunflexo, como eu havia falado antes. Pode ser assim, ou escrever o nome do ângulo. Tá? Então, preste atenção, o tipo de escrita, todas representam a mesma coisa, não muda nada. O ângulo B, por outro lado, esse ângulo B, ele pode ser escrito da maneira ABC, chapeuzinho no B. Esse aqui é esse ângulo lindo aí. Ok? Então, sempre assim, sempre vai ter um nome, sempre vai estar explicado, sempre vai fluir da mesma maneira. Propriedades agora. Propriedades dos ângulos internos. Desenhando o triângulo de novo. Eu já falei, né? Propriedade dos ângulos internos. Vou desenhar aqui uma reta. Desenhada. Deixa eu tentar mudar essa reta um pouquinho de lugar aqui. Aí. Linda, maravilhosa. Eu vou escrever agora valores. Valores. Este ângulo. Deixa eu mudar de cor os ângulos. Esse aqui vai ser rosa. Esse aqui vai ser verde. E eu tenho um amarelinho lá em cima lindo, né? Olha que ângulo bonitinho esse amarelinho aqui em cima. O que eu quero te dizer? A gente sabe que a soma dessas três cores, desses três ângulos, sempre será igual a 180 graus. E eu quero te mostrar também que esse ângulo amarelo aqui, ó, se a gente prolongar, né, encontrando com essa reta tangente ao triângulo, a soma desses três ângulos também vale 180. Então, eu posso traçar essa correspondência. Qual seria essa correspondência? Vamos chamar aqui de x e aqui de y, perfeito? Aqui eu tenho um ângulo A, B e C. Então, observe que dentro do triângulo eu tenho ABC. Externo ao triângulo eu tenho x e y. O que eu posso dizer? Que B mais C, esses dois aqui, ó, B mais C, são iguais a x mais y. São os mesmos valores? Não, isso eu não posso afirmar, mas eu posso afirmar que a soma dos dois dentro do triângulo é igual à soma dos dois externos. Por quê? Porque os três do lado de junto com o A aqui, né, formam 180 e aqui dentro os três também formam 180.
Então eu tenho essa pequena propriedade. Essa propriedade ela vai aparecer somente nos primeiros exercícios e quase nunca mais ela aparece. Então é uma propriedade mais rara. Fácil, você sempre vai entender isso muito rápido, tá? A propriedade que a gente vai utilizar com muita frequência é a propriedade do ângulo externo. Agora, um único ângulo. Como assim, professor? Vou desenhar aqui um segmento. Espero que ele fique ali. Ficou. E vou colocar nomes dos ângulos aqui, ó. De novo, A, B, C. E do lado de fora, eu tenho um ângulo externo. Aqui, ó. Ângulo externo. Da mesma maneira que dentro do triângulo eu tenho 180 graus, o A mais esse amarelinho que eu acabei de escrever aqui, ele também vale 180 graus, correto? Esse ângulo inteiro. Quer dizer que esse C mais B é igual ao amarelo aqui. C mais B. Ok? Isso aqui vai aparecer com muita frequência nas atividades. Então, como que isso está escrito na apostila? A soma de dois ângulos internos é igual ao ângulo externo não adjacente a eles. Olha que palavreado maravilhoso, que coisa linda de se escrever na matemática. Eu preciso decorar essas palavras difíceis? Não. Mas você tem que olhar para o triângulo, gente, e falar assim, ó, 180, eu já sei, é só isso. É isso que eu quero de você, que você olhe para lá e fale, eu sei, é fácil, tá? Super tranquilo de resolver, minha mente capta isso na hora. Então, é só isso, tá? Não precisa decorar nenhuma palavrinha bonitinha. Somente olha para o triângulo e entenda que se aqui dentro esses três juntos são 180, quer dizer que o C mais B é igual ao de fora. C mais B também. Exemplo numérico. Triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Triângulo que possui dois lados iguais. Então, esse lado é igual a esse lado, correto? Vou colocar esse ângulo aqui, ó, de azul, valendo 40 graus. E eu quero que você me diga qual é o valor de x. E aí, qual será o valor de x? Observe que eu disse que o triângulo é isósceles. Se o triângulo é isósceles, quer dizer que esses dois ângulos aqui embaixo, deixa eu mudar de cor, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais. 40 mais esses dois aqui tem que dar 180. Deixa eu chamar de y. 40 mais y será igual a 180, correto? Então, esses dois ângulos juntos aqui, ó, tem que valer 140. Quer dizer que cada um vale 70. 70 graus, 70 graus. Então, observa que a soma dos dois, 140, mais 40, 180. Fluiu? Quanto que vale x, então? O x, ele vai valer o quanto falta para dar 180 aqui, ó. O x vale 110 graus. Terminamos. Olha o valor de x. Agora, lembra da propriedade? O ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. 40 mais 70. Quanto que é 40 mais 70? 110, ok? Então, essa é a propriedade. A gente não utilizou ela para chegar no valor do ângulo, mas eu queria te mostrar que ela é correta, independente da forma que você chegar nesse resultado. A soma de dois ângulos igual ao externo. Fluiu? Classificação dos triângulos. Os triângulos são classificados de duas maneiras, tá? De duas maneiras. Antes de classificar, vamos falar sobre a existência deles? Deixa eu pegar aqui lápis, eu não tenho mais lápis. Eu preciso de um lápis. Olha só, aqui vai dar para fazer com os dois. Essa aresta, uma caneta linda, verdinha, e aqui uma caneta branca que eu espero que você esteja enxergando ela muito bem, tá? Eu coloco o corpo para um lado e o lápis para o mesmo lado, eu não consigo me colocar perante a câmera. Observe aqui, para formar um triângulo, eu preciso de uma aresta que chegue aqui, correto? Ó, formou um triângulo. Quero que você observe que quanto maior for esse ângulo, maior será o lado. Quanto maior for o ângulo, maior será o lado. Esse ângulo aqui, ó, ele pode chegar até 179 graus, 59 minutos, 59 segundos. Ele só não pode ser 180. A partir do momento que ele é 180, o outro lado ficaria exatamente aqui em cima, deixou de ser um triângulo. Ou seja, o triângulo, cada um dos ângulos dele não pode chegar nunca a 180 e nem ser maior do que 180. No máximo, 179,99999, entendeu? Sempre tem que sobrar alguma coisa para os outros. Outra característica muito importante. Deixa eu achar aqui agora, eu preciso de um lado pequenininho, bem pequenininho. Olha só.
Peguei uma caixinha aqui, ó. Tá vendo essa aba da caixinha aqui? Essa abinha aqui? Então, essa abinha tá formando um triângulo, não tá? Olha só. Aqui ela tá fechadinha. À medida que eu vou abrindo, ó, ela vai formando um ângulo aqui, ó. Ó, isso aqui é uma aresta, isso aqui é outra aresta. Vai abrindo, abrindo, abrindo. Então, ó, quanto menor esse lado aqui, e quanto maior esse lado aqui. Eu vou continuar abrindo, ó. Olha o que aconteceu. Esse lado meu aqui não dá mais distância para fechar o triângulo. Vamos ver isso na lousa. Olha só, eu vou desenhar um ângulo. Vamos supor que este ângulo esteja aqui. Esse lado mede 10 centímetros. Esse outro lado aqui mede 12 centímetros. O que vai acontecer agora? Quanto mede o lado de baixo, ou quais podem ser as medidas do lado de baixo? Imagine que eu pegue esse ângulo 10 e esse ângulo 12 e coloque os dois, esses dois lados em linha reta. Aqui mede 10 e aqui mede 12. Qual é o tamanho total? 22. Se o x tiver exatamente 22 centímetros, eu vou colocar ele exatamente sobre esses dois aqui, ó. Isso formou um triângulo? Não formou. Quer dizer que o x tem que ser menor do que 22. O x nunca pode ser maior do que 22. Na verdade, ele pode nem ser igual. Se ele for igual, a gente não tem um triângulo. Se o x for um pouquinho menor do que 22, só um pouquinho, quer dizer então que ele vai ficar... Esses dois lados, né, eles não vão poder ficar em linha reta. Eles vão ter que podem ficar até bem fechadinhos aqui, ó. Mas a gente vai ter um triângulo. Aí eu poderia ter 10, poderia ter 12, poderia ter 20 aqui, ó. Aí o triângulo fica bem fechadinho, mas ele existe. Isso é uma propriedade. E como funciona essa propriedade? Vou escrever agora de uma maneira bonita para você anotar. Supondo que os lados do triângulo tenham valores de A, B e C. O lado A sempre tem que ser menor do que a soma de B e C. Sempre menor. Então eu escrevo que A tem que ser menor do que B mais C. E o C? O C tem que ser menor do que o A mais B. Então você coloca aí, o C tem que ser menor do que o A mais B. Homologamente, eu posso dizer que o B tem que ser menor do que o A mais C. Então isso aqui é uma condição de existência. Para o triângulo existir, necessariamente ele tem que ter esses valores, perfeito? Vamos ver isso com números agora. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu desenhar um triângulo bonito. Esse triângulo tem lados medindo 12. Deixa eu colocar um número menor para não ser extremamente grande. 8, 7 e x. Quais são todos os valores possíveis para x? Quais são? X tem que ser menor do que 8 mais 7, correto? 8 tem que ser menor do que 7 mais x. 7 tem que ser menor do que 8 mais x. Sempre assim. Olha aí, aqui nós temos os três lados e a condição de existência para cada lado. Qual é o valor máximo que o x pode adquirir? Máximo seria 8 mais 7, 15. Então aqui, ó, nessa primeira opção, o x tem que ser menor do que 15. Então, se tratando de números inteiros, o maior valor seria 14, correto? Números inteiros. Geralmente a atividade pede número inteiro, gente, porque senão você pode colocar lá 14,9999, se torna infinitos termos. Então, números inteiros. O valor maior que x pode adquirir seria 14. E o menor? E aí? Lembra que x pode ser 14? Então vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Ó, se x vale 14, quanto que é 7 mais 14? Deu certinho? Fluiu? Lindo, né? Se x vale 14, a gente põe 14 aqui. Olha aí, todos foram atendidos, ok? Mas, e se x estivesse valendo, eu não soubesse isso e falar que o x aqui vale 1 centímetro? Vale? 1 centímetro vale nesse caso? 8 é menor do que 7 mais 1? É? 7 é menor do que 8 mais 1? Observe que aqui deu certo, ó. 8 mais 1 dá 9. 7 é menor do que 9. Só que aqui no meio, disse que 8 é menor do que 8. Isso deu errado. Então, o 1 nunca será válido nesse caso. O x tem que ser maior do que 1. Tá? Como que eu vou descobrir isso?
Olha que conta difícil, gente. A gente, para fazer o primeiro, fez o quê? Que cálculo mesmo? 8 mais 7, né? E para fazer aqui, o que aconteceu? Ficou uma única unidade. Então, eu posso fazer 8 menos 7 igual a 1. E aí, o x tem que ser maior do que 1. Então, respondendo, resposta final aqui para você nunca mais ficar na dúvida. Quais os valores que o x pode adquirir para que esse triângulo seja realmente exista? O valor máximo de x tem que ser 15. Então, 8 mais 7, x menor do que 8 mais 7. X menor do que 15. O valor mínimo de x é a diferença deles. X tem que ser maior do que 8 menos 7. X é maior do que 1. Então, o x pode valer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não pode valer nada além disso, tratando-se de números inteiros. Fluiu? Tranquilo? Bem fácil, né? Agora vamos falar sobre características dos triângulos, tá? A classificação deles. A gente viu, acabou de ver condição de existência. Os triângulos se classificam de duas maneiras: pelos lados e pelos ângulos. São duas classificações. Pelos lados, eles podem ter 3 e pelos ângulos também. Qual que é o mais fácil? O mais fácil, eu acho, sempre pelos ângulos. Por que pelos ângulos? Porque pelos ângulos a gente sempre sabe quando um triângulo possui ângulo reto. Quando o triângulo possui, nesse caso não. Aí, triângulo, triângulo, triângulo. Desenhei 3 triângulos diferentes. No meu primeiro triângulo, eu vou fazer um quadradinho porque ele possui um ângulo reto. No segundo triângulo, eu vou colorir os 3 porque todos os 3 são menores do que 90. E esse aqui, eu vou colorir só um porque eu tenho um ângulo maior do que 90. Então, se o ângulo for igual a 90 graus, ou seja, um ângulo reto, eu tenho um triângulo retângulo. Se o ângulo for menor que 90, todos eles menores que 90, aí eu digo que o ângulo é menor do que 90, eu tenho ângulos agudos, se torna um triângulo acutângulo. E se por acaso houver um ângulo que seja maior do que 90 graus, ele é um ângulo obtuso e eu tenho um obtusângulo. Fluiu? Fácil, né? Então, classificação de acordo com os ângulos. Tenho aí. Classificação de acordo com os lados. Também temos 3. O triângulo pode ter os 3 lados iguais, pode ter 2 lados iguais, ou pode ter todos os lados diferentes. Desses 3 modos aí. Vou colocar um risquinho para você saber, ó. 3 risquinhos aqui quer dizer que todos os lados são iguais, tá? Ó, 2 risquinhos aqui, 2 aqui, 1 aqui. Quer dizer que tem um lado e 2 lados iguais ali. Esse eu coloco 1, 2, 1, 2, 3 para você saber que são lados diferentes. Quando ele é todo equivalente, todo igual, com equidade, ele é um triângulo equilátero. Se alguém souber sobre a regrinha do QI, que mudou há muitos anos atrás, eu falo equilátero ou equilátero, hein? Tenho essa dúvida aí. Aqui no segundo triângulo, eu tenho 2 lados que são iguais. Quando eu tenho uma igualdade na matemática, geralmente a gente utiliza a palavra iso, né? Iso, de igualdade. Quem baixa jogo, quem baixa sistema operacional está habituado com isso aí. Quem costuma baixar, fazer clone de CD de PlayStation, por exemplo, geralmente a gente baixa a imagem no formato ISO. ISO no computador seria uma cópia de algo, na matemática também. Então tem um lado que é uma cópia do outro, então é um isósceles. E aqui, né, aquelas pessoas que são meio esquisitinhas, são os escalenos. Não precisa de S não, isósceles que precisa, ok? Então tem uma característica de cada um de acordo com ângulos e lados. Lembrando que, estava copiando, né meu filho? Eu apaguei, então volta o vídeo aí da pausa. Vamos desenhar um triângulo qualquer aqui. Esse triângulo eu vou colocar medidas para ângulos e para lados. Medidas dos ângulos, 30 graus, aqui 50 graus. Não vai dar certo porque não está bonitinho, né? Ok, ângulos estão aqui. Lados agora. 12 metros, 7 metros,
11 metros. Olha aí. Classifique esse triângulo quanto aos ângulos e quanto aos lados. Quanto aos ângulos, todos são menores do que 90, todos são agudos. Então, ele é um triângulo acutângulo. Quanto aos lados, todos os lados são diferentes. Então, ele é escaleno. Ok? Então, classificamos esse triângulo aí. Outro. Esse triângulo possui esse ângulo, lados e ângulos. Classificação do triângulo. Ele possui dois lados iguais, é uma cópia, lembra do isósceles. E ele possui um ângulo reto, então ele é retângulo. Ok? Então sempre assim, cada triângulo tem duas classificações e tudo mais. O que você tem que prestar atenção aqui? Nada, você já sabe tudo. Essa matéria é super tranquila, tá? Ó, terminamos, a atividade está passada, matéria também, apenas uma recordação. Acredito que só a parte da condição de existência que você provavelmente não estava recordando, as classificações eu tenho certeza que você sabia tudo já. Isso está na página 121, 122, 123 e 124, tá? Condição de existência, para quem quer ver na apostila, está na página 125, toda aquela parte que eu passei, ó. Então a gente tem aqui, beleza? Mostrando inclusive as formulazinhas para você calcular quando o lado pode ser maior valor e o menor valor, ok? Qual é a atividade que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a atividade da página 126. Quero te mostrar que a atividade a gente consegue fazer a grande maior parte dela de cabeça, sem falar que a primeira delas é para desenhar. Então, eu acredito que você não vai ter dificuldade disso e que nem é uma atividade complexa a nível de demorar muitos minutos para fazer. Não acredito que você vai gastar mais do que 10, 15 minutos para fazer, então dá tempo de fazer agora no final da aula, ok? Ó, página 126, da 13 a 16. Ó, beijo no coração, não se esqueça de dar o presente aqui embaixo. Terminou a atividade? Não precisa de me enviar, tá? Não precisa. Por quê? Quando você estava dentro de sala, você se lembra que você fazia várias atividades e eu dava visto em algumas delas? Nós vamos fazer da mesma maneira, tá? Eu vou passar algumas atividades que vão valer um visto diferenciado, que eu quero que você me envie. Essas atividades serão pontuadas de maneira diferente. As atividades do cotidiano, como essa aqui, eu vou verificar lá no final do trimestre. Aí eu vou pedir que você me mande algumas fotos e eu vou avaliar você independentemente, beleza? Alguns alunos eu sei que eu preciso olhar com mais carinho, outros eu sei que eles fazem tudo, dão conta de tudo. Então eu já conheço vocês, eu já sei quem está fazendo e quem não está. Eu não preciso ficar aí vendo todas as suas atividades. Eu só quero que, quando tiver dúvida, você me procure. Eu quero que você realmente aprenda isso, que você não fique na dúvida. Ah, não consegui fazer uma. Pode ser uma besteira para você, que você acha que, pô, isso é uma besteira. Não é. É dúvida. Se é dúvida, eu estou aqui para ajudar. Tá? Eu trabalho com o quê? Sabe com o quê? Dando aula, matemática. Eu estou aqui para isso. Estou aqui para te ajudar. Geralmente, alunos me chamam aí às 10 da noite. Não rola. Então, mandou mensagem, eu não consegui responder na hora, pode chamar depois. Passou meia hora, uma hora, pergunta de novo. Às vezes eu estou aqui, eu estou gravando aula, meu celular está aqui do lado, está chegando mensagem lá de aluno, eu não vi. Quando eu pego, tem um monte. Se eu não responder na hora, passo o dia, vou para a tarde, entro atendendo o interventor, já era. Cobra de novo, tá? Por favor, eu tento responder sempre na hora. Se eu não consigo, mais tarde. Ó, fiquem com Deus, beijo no coração, excelente final de semana. Tchau, tchau. Fui.